Olá, pessoal, boa tarde. Hoje a gente vai falar das questões do Enem, né? Questões de níveis mais complicados do Enem, que a gente vai pegar as questões de 2018, algumas de 2017 e 2016, tá? Esse texto que eu trouxe para vocês é um texto que ele vai ser de um nível um pouco mais alto, tá? Para você conseguir entender. Então, quando o texto, vocês perceberem que vocês vão ter grande dificuldade com questão de vocabulário, com questões de expressão, né? Eu aconselho que vocês vão direto à pergunta para você já procurar pela palavra que aquilo se pergunta, tá? Então, por exemplo, questões Enem 2018. No texto, alguns dos benefícios de se utilizar estruturas pré-moldadas na construção de altos edifícios estão expressos por meio da palavra límpia. Essa expressão indica que, além de produzir menos resíduos, o uso desse tipo de estrutura. Então, o que ele quer dizer com límpia? Você vai procurar no texto a palavra límpia. Em que momento ele fala sobre isso? Então, ele fala assim: como subraya su presidente, eu não sei como é que fala o nome dele, é uma fórmula econômica, ecológica, segura e límpia. Límpia está significando o quê nessa questão? É limpo, quer dizer que a construção civil, ela vai ser limpa? Não é exatamente isso. Vamos tentar entender essa expressão. E aí ele fala assim: esse último término, además, no, lo utiliza tanto para referirse al polvo que se produce en la construcción, como a los yesos sobre os que suelen circulam por debaixo de las mesas. Quando ele fala los gruesos sobre os que suelen circulam por debaixo de las mesas. E quando ele fala isso, los gruesos, né, ele vai estar falando sobre a questão de propina, tá? O que é propina, né? Quando ele fala debaixo de la mesa, que é o quê? Que acontece escondido. Então, nessa construção, quando ele usa a palavra límpia, quer dizer o quê? Que inibe a corrupção na construção civil, né? Então, ele vai acontecer de uma forma limpa, tá? Não vai ser daquela forma que a gente diz que teria corrupções, que teriam outras coisas que a gente já conhece sobre as obras, né? Que vai passar por cima disso. Vamos lá. Questão Enem 2018. O que é a ex solidária? Então, o que é a ex? Ex, gente, é o X. Como é que se fala? X, ex, tá? La ex solidaria é uma ex que ajuda a las personas mais vulnerables. Podrás marcá-la quando hagas la declaração de la renta. Então, vamos lá. Partindo para a pergunta, a gente já entendeu que ele vai falar sobre a questão de solidariedade, vai falar sobre a questão de você dar esse dinheiro, né, solidário. Então, vamos ver o que a pergunta diz pra gente. As ações solidárias contribuem para o enfrentamento de problemas sociais. No texto, ele está dando uma afirmação. Então, a gente já sabe que no texto ele está falando sobre isso, sobre o enfrentamento de problemas sociais. No texto, a ação solidária ocorre quando o contribuinte... Então, o que vai fazer o contribuinte ele ser solidário? Vamos lá. Quando ele vai falar isso? Fines sociales, nosotros preferimos llamarla ex-solidaria. Vamos lá. Porque la marcarla hace que destine un 0,7% de tus impostos a programas sociais que realizam a la ONG. Então, voltando lá, ele está falando sobre a questão de você destinar 0,7% dos impostos, né, dos seus impostos, aos programas sociais que são realizados pela ONG, porque se beneficiam os coletivos mais desfavorecidos, sem nenhum custo econômico para ti. Então, você vai ter aquela ação sem nenhuma volta econômica para você. Isso sim é chamado de ação social. ¿Por qué no marcarla es tomar una actitud pasiva y dejar que sea el Estado quien decida el destino de essa parte de tus impostos? Então, é você permitir, né? Você ter sempre uma atitude passiva, uma atitude mais calma, e você
permitir que esses impostos sejam destinados a esse grupo social, porque marcándolo te conviertes em contribuinte ativo solidário. Então, você fazendo isso, né, vai te fazer, né, um realmente ativo solidário. Você vai ser realmente considerado um cara solidário. Então, vamos lá. No texto, a ação solidária ocorre quando o contribuinte, letra C, destina parte de seus impostos para custeio de programas sociais. Então, você vai pegar o dinheiro que você recebe daquilo e vai passar para as questões, para os programas sociais, tá? Isso já te faz ser uma pessoa realmente solidária de acordo com o texto, tá bom? Vamos lá. Questão Enem 2018. El carpinteiro. Então, a gente já vai procurar logo pela pergunta. Vamos lá. No conto de Galeano, a expressão ni le va, ni le viene encerra, ótimo. Encerra uma opinião a respeito de cinema que... Então, vamos procurar essa expressão dentro do texto. Em que momento ele vai utilizar essa expressão? Orlando's Goicoechea reconoce las maderas por el olor. ¿De qué árboles viene? ¿Qué edad tiene? No se fueron, destiempos, contratiempos, al cabo de tantos años de trabajo. Aqui, ó, quando ele fala, ó, ni le va, ni le viene. Não, é esse momento que ele vai utilizar essa expressão. E Orlando le explica que no, que a él ni le va ni le viene, pero gracias al video puede detener las películas para estudiar los muebles. Então, vamos ver o que ele está falando sobre essa expressão. No conto, a expressão ni le va ni le viene encerra uma opinião a respeito do cinema. Então, ele vai evidenciar a extrema devoção do carpinteiro ao seu ofício, tá? Nem vai nem vem, tá? Então, quando ele fala isso, ele vai falar assim, nem vai nem vem, mas, né, graças ao vídeo pode, né, através desses filmes, né, estudar, aprimorar mais o seu trabalho, tá? Então, ele vai evidenciar a extrema devoção do carpinteiro ao seu ofício. Vamos lá. Continuando, você percebe que são textos longos e às vezes até um pouco difícil em questão de vocabulário. Emotivo encontro en la universidad pública. Então, a gente já sabe que vai falar da universidade pública. Vamos para a pergunta. No discurso dirigido aos compatriotas radicados em Nova York, o então presidente Mujica expressa o desejo que os cidadãos que vivem no Uruguai. Então, vamos lá. Isso é um discurso, né, voltado em relação a isso, ó. Aqui, ó, vamos lá, olha aqui, ó. Mujica começou seu discurso relatando lo recogido, né, o ocorrido, de outras experiências de comunidades em exílio. Muchos de ustedes echaron raíces, tienen hijos y no puede cometer la agresión de descuajarle la vida. Tiene una carga con esa nostalgia de ser de allá, pero está acá, dijo. Aqui ele vai falar outra coisa também, ó. Mujica se refirió a algunas críticas que recibieron algunos políticos sociales. Nos acusan de que damos sin contrapartida. Nos dicen a la gente no hay que darle pescado, sino enseñarle a pescar. Então, ele até usou até uma expressão, né? Você não tem que... você dá o peixe já, né? Você tem que ensinar a ele a pescar. Então, no discurso dirigido aos compatriotas radicados em Nova York, o presidente vai falar o quê? Ele vai falar, qual o desejo dos cidadãos, né? Para que tenham melhores condições de vida, tá? Então, ele vai expressar o desejo de ter melhores condições de vida, tá bom? Até porque quando ele fala ensinar a pescar,
quer dizer o quê? Eu vou ensinar a viver, vou ensinar essa questão dessas condições que são necessárias. Continuando a questão Enem 2016, de tal palo, tal astilha. Então, vamos já procurar aqui na pergunta. O título do texto, ó, já é só pelo título, traz uma expressão idiomática. Essa expressão é vinculada às informações do texto. Reforço que o sucesso alcançado por Michael Acuna deve-se ao fato de ele ter, né, convivido desde a infância no universo culinário da família, tá? Então, de tal palo, tal astilha, quer dizer, né, que é tal pai, tal mãe, né? Como se a gente dissesse isso, na verdade é tal filho, tal mãe, tal filho, né? Peixinho é filho de peixe, peixinho né? Então, essas expressões que a gente tem. E expressão idiomática, a gente viu na aula passada o que era, são expressões, né, diretamente do idioma. O idioma tem essas expressões já deles, tá? São textos mais complicados do Enem, assim, que eu achei. A gente vai trabalhar mais ainda eles, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar comigo. Mas esses foram os textos que eu achei mais complicado com questão de vocabulário. E para você fazer uma boa interpretação, é importantíssimo que você tenha um bom vocabulário, tá? E quando você tiver dificuldade do vocabulário dentro do texto, faz isso que eu fiz, tá? Isso é só mais uma aula que eu fiz para que vocês consigam ir primeiro na pergunta, né? E depois vocês voltam ao texto. Porque muitas vezes a pergunta vai te direcionar para onde você tem que realmente ler no texto, tá? Então, façam isso e sucesso aí, gente.